No final de 1990, a Marvel estava falida. As vendas diminuíram, eles estavam fortemente endividados e acabaram tendo que declarar falência. Especificamente em termos do Homem-Aranha, eles acabaram de terminar esse enredo enorme e excessivamente complicado que deixou até os fãs mais leais desinteressados em continuar lendo. E então a Marvel disse, dane-se, vamos começar de novo. Uma série totalmente nova, começando na primeira edição, que iria reimaginar a história de origem do Homem-Aranha para uma nova geração. Veja, a Marvel sempre foi um pouco tolerante com sua continuidade, o que significa que certos eventos atuais podem estar sujeitos a alterações. Se o Justiceiro estiver ficando velho demais para ter servido no Vietnã, eles mudarão isso. Então ele lutou no Afeganistão. Claro, a história ainda funciona. Só não pense muito nisso. Assim, a Marvel procurou fazer o mesmo com o Homem-Aranha para atualizar sua história, e ao mesmo tempo permitir que ela fizesse sentido na linha do tempo original. Porque tinha que se encaixar na linha do tempo. Por estar vinculado a essas histórias antigas, não conseguia se distinguir o suficiente dos quadrinhos originais. Tipo, a história é exatamente a mesma, mas ele ganha um computador em vez de um microscópio. Tipo sim, coisas realmente inovadoras, cara. Na verdade, por tentar desesperadamente justificar a sua própria existência, eles fizeram mudanças inúteis que na verdade prejudicaram o original. Tipo, em vez de Peter ser pobre por causa de seu conhecimento, um aspecto fundamental de seu caráter, agora é porque Tia May gosta de gastar muito e usa o dinheiro do aluguel para comprar presentes. A série acabou sendo uma decepção. Não é como se tivesse bombardeado nem nada, mas não era a grande coisa que a Marvel precisava. Essa reinicialização suave logo foi esquecida e deixou a Marvel cautelosa para fazer algo assim novamente. Até que eles fizeram isso de novo. Por volta da virada do século, os grandes da Marvel sabiam que precisavam de um golpe, e então, analisaram qual capítulo 1 errou e usaram o que aprenderam em seu benefício. Desta vez, eles não iriam fazer apenas uma simples recontagem, mas sim, uma reinvenção completa. Um universo totalmente novo e separado. Sem conhecimento complicado. Sem ter que obedecer a outras histórias. Para dar vida a este partida perfeito para fãs antigos e novos leitores, Brian Michael Bendis, e o juntou ao veterano artista de quadrinhos Mark Bagley. Logo, os dois começaram a trabalhar na reinvenção do Homem-Aranha para o novo milênio. A primeira edição seguiu o jovem Peter Parker, enquanto ele lutava para sobreviver ao ensino médio, muitas vezes acabando sendo alvo de valentões e sendo agredido impiedosamente quando as aulas terminassem. Ele buscaria refúgio na casa de sua família, cercado por seus amorosos pais, Tia May e Tio Ben. Uma das primeiras mudanças adequadas na história de origem foi a inclusão de MJ e Harry nos quadrinhos originais. Peter os conheceu na faculdade, e a amizade deles se desenvolveu ao longo de sua vida adulta. Em Ultimate Spider-Man, no entanto, eles são amigos de escola, Bendis e estão implícitos que se conhecem há muito tempo. Capítulo 1 que funcionaram, como o envolvimento de Doc Ock com a picada de aranha e a presença de Norman Osborn nos bastidores. Mas eu diria que a maior diferença entre a versão original e a versão final é Pace Bendis. Bendis pegou a história de origem de 11 páginas do Homem-Aranha e estendeu-a para pouco mais de 130 páginas. Metade das vezes, não há sequer um enredo. Quero dizer, Tia May assando pão de banana para Peterson não é exatamente parte integrante da história. Mas esse tipo de cena trabalhe para estabelecer dinâmicas entre os personagens, aprimore suas personalidades e deixe você passar mais tempo com eles. Veja o Tio Ben, por exemplo. Na história em quadrinhos original, ele aparece por apenas alguns painéis e morre 2 segundos depois. Este novo Tio Ben tem mais presença. Ele é um pouco esperto, você sabe. Ele gosta de contar a piada sobre overdose de vez em quando. Ele tem uma atitude dura, mas claramente investiu na vida do sobrinho e só quer o melhor para ele. Ele está por aí há tanto tempo que, quando você chega à edição 4, quase esquece que ele será executado em sua própria casa. É aqui que o estilo de contar histórias de Benda realmente funciona a seu favor. Essas coisas iniciais, embora pareçam estar bisbilhotando um pouco, funcionam para enriquecer os momentos mais dramáticos do espetáculo em escala posterior. Mas se você quiser que a história realmente fique com você, você precisa se preocupar. E você só se importará se tiver esse investimento em primeiro lugar. Então Peter detém o assassino de seu tio e aprende que com grande poder vem uma grande responsabilidade. Blá blá blá. Já estamos todos acostumados com isso. O que as pessoas talvez não percebam, porém, é que essa lição de poder e responsabilidade é exatamente a lição oposta. Na história original de Lee e Ditko, Peter começa como uma vítima arrogante da sociedade que só se preocupa com sua tia e seu tio. Seus traços egoístas pioram quando ele obtém seus poderes. E então, quando o tio Ben morre e Peter fica humilhado, ele faz uma escolha consciente de mudar quem ele é como pessoa. Com o último Peter. É um caso diferente. Embora esse Peter ainda possa ser um idiota e atacar as pessoas, ele começa um pouco mais atencioso e empático. Ele não se preocupa apenas com sua tia e tio. Ele tem Harry e Mary Jane. Ele está disposto a fazer as pazes com seus valentões. Quando Norman Osborn envia um assassino para atropelá-lo, Peter nem pensa em si mesmo. Seu primeiro instinto é ver se o assassino está bem. Este Peter já tem o que precisa desde o início, mas quando ele é mordido pelo aranha e se acostuma com seus novos poderes, ele começa a se transformar em outra pessoa. Ele começa a praticar esportes, vai a festas. Ele começa a perseguir dinheiro e fama com uma carreira de wrestling amador, embora admita para si mesmo que não quer fazer isso. Depois que o tio Ben morre, a lição de Peter não é mudar quem ele é como pessoa. É manter quem ele era em primeiro lugar. Neste mundo novo e em constante mudança, quando ele sai e luta contra o Duende Verde pela primeira vez, ele está recuperando seu antigo eu e cumprindo a crença do tio Ben nele. Essas primeiras edições foram um enorme sucesso.
Eles não quebraram recordes, mas foram críticos e financeiros. A recepção foi forte e deu à Marvel a garantia de que tudo o que Bendis e Bagley estavam fazendo estava funcionando. A série continuou seu caminho, apresentando rostos familiares como Electro, Sandman, Hum e Shocker, cada um dos quais foi redesenhado para ser menos exagerado e mais adequado para a estética inicial de 2000. Ou os vestiam de preto ou os deixavam nus. Nos arcos que se seguiram, a série focou na dor de Peter. Depois que o tio Ben morre, Peter não parece se importar. Claro, houve a explosão inicial, mas depois que o assassino foi denunciado, ele ficou totalmente bem. Ele trabalha em seus atiradores de teia, é alegre na escola, e é como: Peter, sua figura paterna está morta no chão, e você está pulando de alegria de cueca. À medida que a história em quadrinhos avança, fica claro que essa passividade é apenas um mecanismo de enfrentamento. Ele não consegue conter sua dor por muito tempo, e então, começa a compartilhar seus sonhos com fantasmas. Então, o que ele faz? Ele tenta consertar as coisas. Ele verifica os antecedentes do assassino do tio Ben, o que o leva ao rei do crime organizado. Nas próximas questões, Peter desenvolve uma obsessão por Kingpin é, na verdade, e jura levá-lo à maneira de Peter lidar com a dor, suas tentativas de consertar o mundo, de deixar seu tio morrer. Mas não funciona assim. Você não pode resolver sua dor direcionando-a externamente. E Kingpin, eventualmente, encontra uma maneira de escapar. Mesmo quando Peter o tem morto para escrever, sempre há alguma brecha legal que o tira dessa situação. É claro que para impedir Kingpin e superar sua dor, ele terá muito mais trabalho a fazer a vida de Peter ainda mais quanto difícil. Por fora. O Duende Verde retorna e dá uma surra nele. Sua reputação fica arruinada depois que um imitador do Homem-Aranha começa a roubar bancos. E ainda por cima, nasce Venom. Há alguns casos em que o ritmo lento talvez seja um pouco demais. Há uma edição inteira dedicada ao Homem-Aranha e ao Dr. Octopus em um avião. E o Dr. Octopus fica tipo, HM, e então corta para 11 páginas explicando como eles entraram no avião. Ele nocauteando o Homem-Aranha e depois fugindo de S.H.I.E.L.D. Agentes, e então eles estão no carro e vão roubar um avião. E eles usaram os campos de aviação Rockefeller. Teria perdido o sono por causa disso. Obrigado, porra, você me contou. Mas como eu disse antes, esse ritmo lento funciona em grande parte para fazer com que você se preocupe com os personagens, porque apesar das aventuras serem pessoas malucas, pela maneira como ele fala e age, Ultimate Peter realmente sente como se um adolescente de verdade tivesse superpoderes. Muito parecido com seu homólogo 6116, esse Peter é muito suscetível à opinião pública, e toda a má imprensa realmente entra em sua cabeça. Ele sofre de dúvidas, pensando que talvez o mundo esteja certo sobre ele, e ele não seja adequado para ser um herói. A única forma de contornar essa situação fazer o que é não ouvir o mundo, não importa isolando-se das opiniões externas e tendo a coragem de um arco de personagem que prevalece em todas as mídias, quadrinhos, filmes, programas de TV e jogos do Homem-Aranha. Superar a dúvida é fundamental para o personagem, e o final acerta. Esse Peter também tem um temperamento que lembra as coisas posteriores de Stan Lee, onde ele ficava chateado o tempo todo. Acho que ter essa raiva de longo prazo é outro aspecto vital do personagem. Embora Ultimate Peter fique chateado literalmente com qualquer um, seus amigos, familiares, professores, valentões, inimigos, os X-Men, Nick Fury, não há uma pessoa que ele não irrite, insulte ou repreenda. Essa é outra falha que atrapalha. Ele perder a calma pode causar o rompimento de relacionamentos, ou ele perder oportunidades, ou prejudicar sua reputação. É um impulso egoísta que ele deve aprender a controlar se quiser melhorar como super-herói. Mas, apesar de todas as suas falhas, Ultimate Peter ainda é um jovem atencioso e corajoso que está perdendo a cabeça, o que, no final das contas, é a essência do Homem-Aranha. Quaisquer falhas que ele tenha são desafiadas por seu elenco de apoio, que também são personagens bem desenvolvidos por si só. Nas primeiras edições, Mary Jane não é Mary Jane. Ela é outra personagem vestindo um traje de pele Mary Jane, onde 616MJM era uma festeira feliz e sortuda. É um leitor ávido, independente da atenção masculina, com ciúmes facilmente, e é super estranho quando se trata de romance. Superficialmente, os dois não poderiam estar mais distantes. Mas à medida que a série avança, as principais características M de MJ começam a surgir. Como 6116 MJM, ela prova repetidamente porque eles são tão perfeitos um para o outro. Ela apoia Peter em sua dor, fornecendo a força e a estabilidade que ele precisa para superar esses tempos sombrios e incondicional. Eles combinam a energia um do outro, e ambos se entendem como ninguém mais consegue. O que faz MJ se destacar dos outros interesses amorosos de Peter é como ela pretende testar o orgulho de Peter no Ultimate Spider-Man. O relacionamento deles muitas vezes é prejudicado pelo senso de responsabilidade de Peter. Ele dizendo, não posso ficar com você porque você vai se machucar e tenho que protegê-lo e tal. Muitas vezes o leva a negligenciar MJ e ignorar sua própria autonomia. Ela tem que provar que ele está errado, desafiar sua ideia de responsabilidade e fazê-lo perceber que precisa dela tanto quanto ela precisa dele. Acho que essa é a maior força de Ultimate Spider-Man, pegar o elenco original, colocá-los em um ambiente diferente, com personalidades diferentes, mas ainda manter vivo o coração como uma personagem gentil e atenciosa, de quem deveríamos ter pena. Mas com o tempo, conseguimos ver sua força subjacente, porque embora Peter tenha herdado seu senso de responsabilidade do tio Ben, ele obteve seu indomável força de vontade da tia May. Flash Thompson não consegue fazer muito no final, mas isso ocorre porque seu arco tradicional é passado para Kenny.
Como o Flash dos quadrinhos originais, Kenny dificulta a vida de Peter, mas é lentamente inspirado pelo Homem-Aranha. Eventualmente, ele se torna amigo de Peter, e até mesmo um herói por direito próprio. Gwen, apesar de ser completamente diferente de sua contraparte original, ainda acaba desempenhando o mesmo papel. Ela simplesmente acaba no lugar errado na hora errada, e sua morte serve para ensinar a Peter que às vezes a tragédia acontece sem motivo, e você não pode permitir que isso prejudique o bem que ainda resta em sua vida. Por volta da edição 70 Marcos, Peter está se acostumando a ser um super-herói de perto, e o preço que vem com ele suportar, e isso realmente o está afetando. As duas identidades de Peter andam de mãos dadas, e uma não funciona sem a outra. O Homem-Aranha é uma oportunidade para Peter amadurecer. É essa admirável versão heróica de si mesmo que ele deve viver no dia a dia. As façanhas que ele supera como Homem-Aranha permitem que ele desenvolva quem ele é como Peter Parker. Mas também Peter vai não no tiver sentido sua contrário merda resolvida. Se ele tiver traumas, raiva e drama não resolvidos em sua vida pessoal, a qualidade de seu heroísmo será prejudicada. Ao longo destas histórias posteriores, há um tema muito óbvio de rebelião, a geração mais jovem levantando-se contra a velha, a fim de criar um futuro melhor para si, algo que foi uma grande parte dos livros originais de Stan Lee. Agora, Stan Lee estava fazendo o Homem-Aranha durante o movimento de contracultura do início dos anos 70, ele estava preocupado com as questões daquele período, porque era isso que estava moldando a vida de seus jovens leitores na época, enquanto o final ocorre quase 40 anos depois, e, em vez disso, se concentra em uma América pós-911. A ideia principal ainda é a mesma, seja a segurança e a vigilância reforçadas na forma do SHIELD, ou caras ricos como Norman Osborn, ou o rei do crime que lucram com o conflito, Jonah Jameson, que cria medo na imprensa, pegando essas questões complexas e transformando-as em histórias sobre mocinhos e bandidos, porque vem de jornais. A responsabilidade de Peter não é apenas salvar as pessoas e fazer a coisa certa, mas também ser a voz da sua geração, levantar-se quando ninguém mais pode e usar os seus poderes para criar mudanças positivas num mundo que luta contra ele. Nos quadrinhos originais, Peter tinha o Quarteto Fantástico e os Vingadores, eles eram os mocinhos que lutavam por um mundo melhor, e o objetivo de Peter era juntar-se a eles quando estivesse pronto. No universo final, entretanto, Peter está praticamente sozinho. Os Ultimates são uma força policial do governo. Eles se esforçam para proteger o status quo, em vez de alterá-lo. E além disso, são apenas algumas décadas. Nas raras ocasiões em que interagem com Peter, o Quarteto Fantástico também está com o governo, tratando suas aventuras como coisas promissores no início, mas isso desmorona quando um deles se torna um assassino em massa. Você tem os X-Men, que em sua maioria têm boas intenções, mas parecem causar muito mais problemas a Peter do que ajudá-lo. A única exceção é Nick Fury, que entusiasma Peter, reconhece seus dons, mas também está esperando até que Peter complete 18 anos para poder se juntar ao Esquadrão da Morte Paramilitar. O mundo definitivo dos super-heróis é apenas mais uma parte do antigo sistema que Peter deve superar. Não há um padrão no qual basear sua atualização, então ele mesmo deve definir o padrão. A série não é nada sutil em suas mensagens. Metade do tempo, os personagens apenas monologam a moral da história bem na sua cara. É assim que o Homem-Aranha sempre transmitia mensagens em torno da edição 100. A série ainda estava indo muito bem. Temos The Clone Saga, uma reimaginação daquele enredo muito longo e excessivamente complicado dos 90, que trouxe Gwen Stacy de volta dos mortos e apresentou a personagem da Mulher-Aranha. Neste ponto, Peter estava namorando Kitty Pryde, um membro dos X-Men. Esta foi uma ideia nova e fresca. O relacionamento deles foi muito bem escrito, e eles tiveram uma boa química e foi tudo bom, agradável e saudável. E então, durante a saga do clone, ele a trai. Esquece de terminar com ela e lhe dá metade. Que diabos? Homem-Aranha? Não me interpretem mal, 616. Peter não é exatamente a pessoa mais perfeita quando se trata de relacionamentos. Ele já liderou pessoas antes. Ele tem sido um destruidor de lares, mas nunca traiu ninguém em seu próprio relacionamento. Ele geralmente é respeitoso quando se trata desse tipo de coisa porque sua lealdade é um de seus pontos fortes como personagem. Não acredito muito na precisão cômica. Eu acho que os artistas deveriam ser capazes de fazer suas próprias coisas, e não ficar presos a interpretações passadas do personagem que estão adaptando. No entanto, se você não pretende manter os valores fundamentais associados a esse personagem, por que usá-lo em primeiro lugar? Acho que a graça salvadora disso é que Peter nunca é reconhece que é um comportamento e que se sente realmente culpado. Seu pedido de desculpas não foi bem executado, mas acho que você pode atribuir isso ao constrangimento adolescente. Além disso, ele é forçado a sofrer as consequências por muito tempo. Pedro foi criado para ser egoísta e negligenciar seus entes queridos. Talvez não tanto, mas são esses tipos de erros que o permitem amadurecer como pessoa. Vamos dar perdoar a si mesmo, desde que ele aprenda a lição. Ele aprende a lição, certo? Ok, então Peter é um pouco chato, mas ele compensa isso no próximo arco da história em que ele finalmente para o rei do crime, não tentando se vingar ou usando força bruta ou contando piadas gordas, mas olhando para dentro de si mesmo. Alma. O Demolidor quer vingança e ameaça a esposa do rei do crime. Depois de apenas para que Peter o convença a desistir. Peter consegue fechar o círculo e usar o que aprendeu para impedir o Demolidor de cometer o mesmo erro. Com isso, Kingpin é finalmente derrotado e encontra a justiça que conseguiu evitar nas últimas 100 edições. Eu também adoro o chefão completo do 180. Ele fica tipo, sim, farei o que você disser, Sr. M. Homem-Aranha. E então, só por favor não machuque minha esposa em paz. Ele fica tipo, vou explodir a escola do Homem-Aranha com todas as crianças nela. Até seus capangas ficam tipo, o quê?
E então, eles são presos de qualquer maneira. Esses arcos finais são o que eu consideraria o fim da era de ouro do Ultimate. Mark Bagley se despediu da série e passou as rédeas para a série Stuart Immonen. Longos conflitos estavam sendo resolvidos à torto e à direito, e a história em quadrinhos estava chegando à sua conclusão natural. Em um dos meus vídeos mais antigos e terríveis, falei longamente sobre Ultimato, o grande crossover no final do primeiro volume e o impacto que teve nos personagens. Mas o que eu realmente não me concentrei foram os eventos que levaram a isso. Tudo começa completamente normal. Tocha Humana está lutando contra o Abutre e se junta à Mulher-Aranha, enquanto Peter e MJ estão se divertindo. No dia seguinte, Peter e seus amigos se encontram do lado de fora de sua casa, animados para dar um tempo de todos os super-heróis. Superficialmente, esta é apenas uma cena agradável e saudável. Mas se você ler isso sabendo o que está para acontecer a seguir, é bastante perturbador ver esses personagens completamente alheios ao que está por vir, caminhando alegremente para um perigo mortal. E eles não sabem disso. Tia May até deixa um lembrete amigável para se abrigar se chover. Depois que Peter e companhia vão embora, Tia May as coisas começam a ligação com o Homem-Aranha. À medida que ela é tirada de casa, a cor começa a escorrer dos painéis e o tempo começa a mudar lentamente. Na próxima edição, a pressão sobre Tia May continua aumentando e aumentando, e de repente, a escuridão. Os policiais vão investigar, e Tia May rasteja para a luz, finalmente revelando Nova York completamente destruída por um enorme frio e indiferente maremoto. Acho que a razão pela qual esse empate funciona muito melhor do que o evento principal em si se resume a uma questão de perspectiva. Ultimate Spider-Man faz o que o Homem-Aranha faz de melhor, que é dar voz ao garotinho, o Homem-Marfim. Enquanto o evento principal é disputado em grande escala, onde tudo é grandioso, ousado e épico, Bendis mostra como é para as pessoas no local. É uma perspectiva humana propositalmente estreita, onde todos não têm ideia do que diabos está acontecendo, tentando fazer o melhor que podem em uma situação terrível. Parece menos um nervosismo pessimista e mais uma esperança que persiste em meio à tragédia. Além disso, provavelmente ajuda que o evento principal seja uma merda de cachorro, e literalmente qualquer outra coisa teria sido melhor de qualquer maneira. Apesar dos melhores esforços de Peter, o número de pessoas que ele salva é superado pelo número de mortos. Não demora muito para que ele próprio se perca em todo o caos e seja dado como morto após a onda. As pessoas ficam desconcertadas porque a série simplesmente termina. Não há nenhuma indicação real para onde você deve ir em seguida. Isso faz com que muitas pessoas pensem, é isso? Ele é pego em uma explosão aleatória e simplesmente morre, sem perceber que há mais 2 problemas separados da corrida principal. Apesar de às vezes parecer um pouco confuso, o primeiro volume de Ultimate Spider-Man pode ser visto como um jovem cuja vida muda drasticamente e ele entra neste mundo novo e emocionante. À medida que avança cada vez mais neste mundo, ele deixa o seu velho mundo para trás e luta para construir um mundo melhor para si e para os outros. No segundo ato, ele passa por julgamento após julgamento, levando-o ao limite. Ele está tentado, desista de tudo e escolha o caminho mais fácil, mas ele persiste. Então, ele supera isso e sai do outro lado como um herói mais competente, externo e interno, e é libertado principalmente dos demônios que o torturaram no passado. Ele então deve provar seu novo entendimento, transmitindo o que aprendeu a outras pessoas que precisam de ajuda. Enquanto J. Jonah Jameson escreve o obituário do Homem-Aranha, ele consolida Peter como o padrão a ser seguido pelos outros. O sacrifício de Pedro une a geração mais velha com a nova, mas a história do Homem-Aranha nunca pretende ser uma tragédia, e a reconstruir apesar de as coisas ficarem ruins, sempre há aquele otimismo, aquele vislumbre de esperança. E quando Peter é encontrado nos destroços e abre os olhos, essa esperança é restaurada e então algo estranho aconteceu. A série deu uma pausa e voltou com uma edição totalmente nova. Fomos presenteados com um salto no tempo de 6 meses, em que Nova York foi reconstruída magicamente e tudo voltou ao normal. Bem, eu digo normal. Mas Peter terminou misteriosamente com MMJ mais uma vez e agora está namorando Gwen. Isso é um pouco estranho, visto que houve várias vezes em que Peter e Gwen se compararam a irmãos, tipo várias vezes. Como se eles realmente tivessem martelado aquela casa. Agora, de repente, eles estão se beijando no sótão. E a razão pela qual eles ficaram juntos nunca foi realmente explorada. Acho que o que incomoda as pessoas no segundo volume, além da mudança de estilo, é que ele estava ficando um pouco velho. Sempre disse que a mudança é um elemento-chave do Homem-Aranha, como Peter passa por diferentes fases de sua vida e cresce como pessoa. Este novo volume não mostrava sinais de que Peter tivesse amadurecido durante os 6 meses em que esteve ausente. Na verdade, sua maturidade parecia ter regredido com a maneira como ele lidava com toda a situação de MJ e Gwen. A essa altura, o quadrinho já tinha quase uma década e estava preso ao status quo que havia sido originalmente criado para evitar. Havia algumas coisas boas ali, mas eram mais das mesmas coisas boas que tínhamos antes. Peter não tenha muito desenvolvimento neste segundo volume, ele mostra mais como o conceito do Homem-Aranha pode se desenvolver. Outras pessoas podem adotar a Tocha Humana e o Homem de Gelo para que possam ter vidas estáveis. Kenny se levanta para proteger Kitty da discriminação, e J. Jonah Jameson continua sua missão de limpar o nome do Homem-Aranha depois de testemunhar seu heroísmo no Ultimato. Este novo volume teve vida curta e terminou com um arco de história, morte do Homem-Aranha que merecia. O arco em si é simplesmente incrível. Depois de morrer nas mãos do Duende Verde, Peter morre cercado por seus amigos e familiares, satisfeito por saber que os manteve a salvo. É executado de maneira bela e sincera, e é uma despedida quase perfeita para um personagem que já existe há uma década.
Minha parte favorita nem é a história em si, mas o impacto que ela teve no universo Ultimate. Bendis passou seu tempo construindo esse elenco de apoio, construindo este mundo, e ver todos reagindo à morte de Peter parece uma recompensa. As lágrimas são merecidas. Bendis matou Peter por 2 motivos principais. Uma delas é porque ele podia. Porque era o universo supremo onde você poderia se safar desse tipo de coisa. E tal morte seria genuinamente chocante e sincera. A outra razão, claro, Bendis não queria que Miles tivesse que competir com Peter. Ele queria que ele fosse seu próprio negócio. E para que realmente funcionasse, Peter teve que ir. Já vi pessoas dizerem que Miles é apenas Peter, mas chato. E eu entendo isso até certo ponto. Esta primeira versão de Miles não é tão charmosa ou completa quanto sua contraparte Spider-Verse, mas acho que descartá-lo totalmente seria injusto. Quando o tio Ben morre, Peter jura ser um herói e nunca deixar ninguém sofrer mal sob sua supervisão. Foda-se. Miles tem um bom coração, tem as intenções certas e adora a emoção de curto prazo de ter superpoderes. Mas o peso do legado de Peter Parker é demais para ele. Sua relutância em agir não vem da arrogância, mas do medo. Ele confia em seu melhor amigo, não por amor, mas por desespero. O Homem-Aranha como símbolo disparou. Após a morte de Pedro, ele é celebrado por milhões. O mundo dos super-heróis foi remodelado por seus atos finais. E o que? Miles deveria ser esse símbolo? Miles inicialmente supera esse medo e se torna o novo Homem-Aranha. Mas não é tão simples. Ele está apenas tentando provar seu valor para um mundo que quer que ele seja Peter Parker. Ele está indo contra sua personalidade e não entende bem o que o Homem-Aranha significa. Além das coisas superficiais, todas as soluções para seus problemas se resumem. HM. O que Peter Parker faria? Ou ele simplesmente usa sua explosão de veneno e vence instantaneamente. Isso não é ajudado pelo fato de Miles não ter um mentor de verdade. Enquanto o tio de Peter queria que ele expandisse sua visão de mundo, o tio de Miles quer o oposto. Ao descobrir as habilidades de Miles, ele tenta corromper seu sobrinho, levando a um conflito que o mata. Aaron é um espelho para Miles. Ele era brilhante na sua maneira, mas nunca fez nada com isso. Em vez de superar o exemplo de Aaron e provar que seu tio estava errado, Miles interpreta as coisas pelo caminho errado. Ele considera a morte de Aaron mais uma razão pela qual ele não é adequado para ser o Homem-Aranha. Então ele é jogado em uma enorme guerra de super-heróis, quase não sobrevivendo. E antes que ele tenha a chance de descansar, Venom aparece. Sim, pensando bem, eles poderiam ter usado uma grafia melhor para a vida de sua mãe. Miles se perde e deixa de ser o Homem-Aranha por um ano inteiro. Sua culpa tomou conta dele, e ele não quer nada em ser um super-herói, ignorando aqueles que tentam convencê-lo a voltar a isso. Mesmo quando está no centro do perigo, ele faz o mínimo possível, e deixa que outras pessoas cuidem disso. Somente quando a Mulher-Aranha lhe dá um discurso longo e sincero, é que ele finalmente é um clone feminino de Peter. Com todas as lembranças de Peter, ela lutou com seu senso de autoimagem, a princípio incapaz de se ver como mais do que apenas um eco. Mas ela finalmente criou sua própria identidade. Ela é semelhante a Miles no sentido de que nunca pede nada disso, exceto que ela se superou e está fazendo tudo o que pode para ajudar. Jéssica é a prova que Miles precisa para se levantar. Prova de que ele não precisa deixar que sua culpa, nem as expectativas de ninguém o definam a fazer nada. Ela está apenas apoiando a decisão de Miles. Com tudo isso, Miles encontra seu propósito e finalmente consegue se apropriar de sua identidade secreta. Ele está sendo o Homem-Aranha, não como uma resposta para outras pessoas, mas como um dever para consigo mesmo. Sempre haverá um Homem-Aranha, porque é uma resposta natural ao mal. Compaixão, perseverança, bravura. Essas características não são nada além de um bom coração. Esses homens de ciência que tentam e corrompem a natureza, essas pessoas que tentam, oprimem e tiram as liberdades, não são nada comparados à pureza do espírito humano. Leve uma pessoa embora, não importa. O vácuo sempre será preenchido, porque o símbolo da boa natureza vai além de qualquer indivíduo. A história inicial de Miles não é inovadora nem nada, mas ainda carrega todos os valores que o Homem-Aranha deveria representar, e enquanto ele permanece triunfante no final de sua primeira corrida, ele é a prova de que esses valores continuarão vivos, não importa o quanto alguns tentem reprimi-los. Depois do primeiro volume de Miles, tivemos outro grande crossover do fim do mundo. Não se preocupe com isso. E então a série foi relançada mais uma vez com Miles Morales, o Homem-Aranha definitivo. Este me dá vontade de comer meu próprio sapato. Em primeiro lugar, Peter Parker volta do nada, o que não só prejudica o seu sacrifício, mas também nunca é elaborado. Depois de algumas edições, a história parece estar priorizando o mistério e o espetáculo e, olhe, Peter Parker está de volta como uma história real. Definitivamente tem muito potencial, mas é desperdiçado pelo fato de que essas configurações nunca têm resultados satisfatórios. Os personagens são mortos aleatoriamente, o que não é exatamente uma novidade, mas essas mortes não servem para ensinar nada aos outros personagens. Eles acontecem apenas por uma questão de valor de choque. É J. Jonah Jameson. Eu gosto dele. Sim, gostei do arco do personagem dele. Mal posso esperar para ver o que farão com ele a seguir. A cabeça dele foi incinerada. A razão pela qual essas mortes não funcionam, e na verdade toda a história, é devido à falta de peso. Ultimate Spider-Man costumava ser de castigo. Costumava-se priorizar o investimento real e o peso emocional em detrimento do espetáculo foi um problema exclusivo deste volume. Os sintomas já vinham aparecendo há algum tempo com o passar do tempo. Desde o seu início,
A série introduziu enredos cada vez mais complicados e oportunidades para desfazer o que havia acontecido antes. Sua fundamentação estava sendo lentamente destruída a cada morte, ressurreição e paisagem temporal mágica. As decisões pareciam ter sido tomadas por uma questão de drama, uma oportunidade real de restabelecer esse peso, mas acabou por ser desperdiçada. Chega ao ponto em que a história parece leve. Osborn é ressuscitado pela milionésima vez. Peter é revelado como imortal. E então, no final, eles aumentam para 11 quando Miles é jogado na Terra 6116 e toda a sua história pessoal é reescrita. A mãe dele ainda está viva, o tio dele ainda está vivo, e a única coisa que permanece morta é o meu investimento na série. Isso não quer dizer que não haja coisas boas ali. Há alguns grandes momentos em que os temas são realizados, mas como um todo, parece estagnado. Ultimate Spider-Man era agora apenas mais uma história em quadrinhos com suas típicas mortes em quadrinhos e suas típicas reviravoltas na trama. Posso compreender que parte disso provavelmente não foi a intenção de Bendis. Posso imaginá-lo recebendo um telefonema da Marvel dizendo: sim, boa sorte ao tentar terminar todas as suas falas. Mas isso é apenas especulação. Eu odeio terminar com uma nota baixa. Então, o que direi é que, como um todo, o Homem-Aranha definitivo tem muito mais coisas boas do que ruins. Mesmo as partes decepcionantes serviram de modelo para algumas das melhores histórias do Homem-Aranha que tivemos nos últimos tempos. E independentemente da sua opinião, acho que todos podemos concordar que é melhor do que tudo o que estão fazendo agora com Kid. Eu estou certo. Eu juro que estou certo. Juro que sabia disso o tempo todo. Eu pensei,